aí pessoal, tudo bem? Sou Eduardo, engenheiro agrônomo da Cotraf, e hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre sistemas agroflorestais. A gente está aqui com o nosso companheiro Edson Júnior, também trabalhou aqui na Cotraf com a gente, tem um trabalho muito importante, foi um parceiro aí de algumas parcerias dentro do próprio projeto de ATE e também professor do Colégio Norberto Fernandes aqui de Caculé. Biólogo, sabe muito bem do que fala, tem uma representação muito grande, uma importância muito grande em todo o pessoal da Cotraf e principalmente nesse serviço de prestação de assistência técnica. Olá meus amigos e amigas, hoje a gente vai estar falando um pouco sobre a produção agroflorestal, dar esse olhar da importância da extensão rural para chegar e a gente construir um ambiente melhor, com melhor qualidade de vida para as pessoas e para o nosso ambiente à nossa volta, a mudança de fato do microclima. Então eu acredito que nesse trabalho da Cotraf, que é um trabalho excelente, que a gente vem desenvolvendo, a gente está numa área aqui da qual a gente já teve o prazer de trabalhar, que fomos muito bem recebidos por Dona Valdete, por toda a sua família. Então a gente vai dividir um pouco disso hoje, ter esse bate-papo na verdade, falando sobre a produção em sistemas de configuração agroflorestal e quintal produtivo. Um grande abraço a todos, não se esqueçam aí de curtir, deixe seu like. Valeu! Olá meus amigos e amigas da internet, um grande abraço a todos. Um abraço também a todos os amigos aí da Cotraf, Bahia.org. Desde já, você que está vendo esse vídeo aí, não se esqueça de se inscrever no canal e dar o joinha aí, faça o like, para que a gente possa partilhar essas informações com o máximo de pessoas possíveis. Então, a proposta de hoje é falar um pouco sobre a configuração de sistemas agroflorestais voltados à agricultura familiar. Então, para a gente falar um pouco desse sistema, que é de base agroecológica, eu queria começar conversando um pouco com vocês sobre a importância, principalmente do ATE, para a gente mudar essa configuração. Naturalmente hoje, a maioria das unidades de produção familiar, ela está concentrada em estratégias de monocultivo. Mesmo que tenha ali um pomar e tem várias coisas associadas, mas a configuração agroflorestal, apesar de não ser algo tão novo que se tem em termos de produção, mas é algo que ainda está iniciando em uma amplitude maior, principalmente voltada dentro da agricultura familiar. E é uma das estruturas importantíssimas para que a gente consiga produzir alimentos de qualidade, alimentos sem uso de agroquímicos e alimentos que a gente possa, além da produção do próprio alimento, a gente possa conciliar isso, uma boa qualidade de vida para aquelas pessoas que produzem, quanto aquelas que consomem, associado a uma renda. Então, para a gente começar a falar dessas configurações agroflorestais, é impossível a gente iniciar falando desse ponto sem lembrar das primeiras pessoas que fizeram isso aqui no nosso país, no Brasil. Então, eu queria começar falando disso, lembrando mesmo dos povos tradicionais, dos indígenas, dos primeiros habitantes dessa terra. Aqui na Amazônia tem vários relatos de, por exemplo, da formada terra preta, que era os cultivos dentro da floresta, onde os indígenas utilizavam a decomposição de madeira, e essas terras são reconhecidas até hoje como essas terras pretas. Então, um pouco dessa configuração agroflorestal começou lá atrás, que é uma coisa natural nossa, de ser humano, da espécie Homo sapiens, né? Essa questão mesmo do cultivo de espécies que a gente vê com um interesse não necessariamente econômico, mas um interesse que vem para a nossa alimentação. E hoje se transforma, consequentemente, um interesse econômico também. Tanto o interesse para a produção e da garantia da sustentabilidade da unidade produtiva familiar, como também essa construção da renda extra. Mas, basicamente, a gente tem que lembrar desse primeiro ponto, são os modelos mais antigos e os primeiros modelos de coisa que deu certo e que era tradicional acontecer aqui no nosso país. De lá para cá, nós, com o advento e com esse crescimento da questão da produção agroecológica, a gente conseguiu produzir boas bases de cunho científico, boas bases no consórcio de cultura e, consequentemente, também boa base na conservação e nessa relação de espécies nativas. Um passo importante foi dado aí. A gente tem uma gama de pesquisadores que trabalharam nisso, com a experiência principalmente daquelas pessoas que já vivem na terra e que já sabem qual planta é mais indicado, para qual bioma, para qual região, para o seu tipo de solo. O que a gente pode destacar agora na atualidade
é um trabalho importantíssimo que já vem sendo feito aí há mais de 30 anos com um grande pesquisador, Ernest Guest, onde ele demonstrou na prática, né? Ele era pesquisador e agora agricultor e hoje também trabalha com as duas coisas, mas que é um grande inspirador dentro das configurações de sistemas agroflorestais, onde ele utiliza, a grosso modo falando, várias espécies, tanto cultivar quanto nativa, e essa mistura em uma configuração organizada. Eu acredito que o primeiro ponto para a gente conseguir, dentro do ATE, da assistência técnica, para trabalhar com os sistemas agroflorestais, é aprofundar justamente essa mudança de hábito, que é um dos pontos mais difíceis, ao meu ver. O sistema agroflorestal, por ser um sistema que envolve vários tipos de cultivares, de plantas nativas, talvez tenha uma maior exigência de conhecimento ali do solo ou das espécies que as pessoas querem cultivar. Mas talvez o grande problema não seja isso, seja a mudança de hábito, sair da configuração de monocultura e partirmos para a configuração de um sistema mais rico em abundância de espécies. Eu acho que esse é o grande desafio. E o primeiro ponto para a gente conseguir construir isso é, de fato, assistência técnica, extensão rural, é o diálogo, é buscar profissionais, agricultores, pesquisadores, esses três pilares, né, da experiência, a pesquisa, o agricultor e também os povos tradicionais ali, as pessoas que têm a experiência com a terra para conseguir fazer essas relações. Então, nesse primeiro ponto, eu acredito que o ATE, ele é de fato uma mola que vai impulsionar essa divulgação desse conhecimento. Então, o ATE tem um papel muito importante, que é a transformação didática de um conhecimento científico para ele na prática. Então, a extensão rural, esses técnicos de campo, e aí não precisa necessariamente, a gente não está falando necessariamente somente de profissionais formados, mas as pessoas que têm experiência de fato com a produção agroflorestal, elas podem contribuir muito quando a gente consegue partilhar essas informações. Então, esse é o primeiro ponto que eu acho que a gente consegue chegar até lá. O segundo ponto, eu acredito que vem aí a partir dessa assistência técnica casada com a mudança de hábito. Então, essa mudança de hábito, da gente sair da ideia da monocultura e conseguir inserir cultivares novos, eu acho que hoje ele é bem possível na agricultura familiar. Nas agriculturas de grande escala, no agronegócio, é algo que ainda está um pouco distante, apesar de ter bons exemplos na prática, como o da Fazenda Toca em São Paulo, aqui na Bahia, Ernest restaurou aí mais de 500 hectares. Então a gente tem vários exemplos como esse, mas hoje na prática a gente tem muito mais voltado à agricultura familiar. Então a tecnologia no ponto em produção de larga escala é muito necessária, uma revolução tecnológica também para a gente conseguir fazer sistemas agroflorestais em larga escala. E na agricultura familiar a gente consegue ter uma tecnologia boa de baixo custo, principalmente no manejo do solo. Que eu acho que esse é o ponto inicial que é diferente do tradicional modo de plantio. Então, nessa questão do manejo do solo, qual é o primeiro ponto? O primeiro ponto é o preparo do solo. Um preparo que não necessariamente vai seguir uma base que é muito importante, que é a primeira coisa, a análise e correção desse solo. E no começo é sempre mais trabalhoso, por quê? Porque o sistema agroflorestal ele parte de um pressuposto que você não vai ficar inserindo insumos, não vai ficar buscando recursos de fora. Então a maior dificuldade é a primeira vez que a pessoa começa, o primeiro plantio. Então basicamente a gente segue aí os estratos vegetais, né? Começando com o plantio de ervas, que a gente pode citar de maneira geral as hortaliças, depois arbustos, plantas que servem para o cultivo, frutíferas e árvores, que é para o que traga o retorno a esse sistema a longo prazo, com a produção de madeira. Então, nesses estratos vegetais, essa observação, o que a gente vai usar? Não é algo que tem uma fórmula pronta, ou uma receita de bolo pronta. É muito da observação das espécies que a gente pode aproveitar do local. E tem uma coisa muito importante, que às vezes a gente, quando fala de reflorestamento, de novas configurações florestais, ou em um ponto, as pessoas confundem isso com a monocultura e o cultivo de uma planta só, ou também, às vezes, principalmente, tem muito bloqueio quanto a plantas que não necessariamente são nativas. Então, eu acredito que o ponto mais importante para a gente conseguir inserir nesse diálogo
é o ser humano, porque é a espécie que está relacionando diretamente com aquela terra. A gente dificilmente vai conseguir fazer uma área de reflorestamento, a recuperação de áreas degradadas dentro de áreas cultivadas, principalmente sem a presença das pessoas, as pessoas que estão habitando aquele local. Então a gente tem que conciliar sim ali espécies de produção, espécies de retorno econômico, principalmente na produção de madeira, de alimento diretamente. Então nesta configuração, o preparo do solo ele perpassa pela análise, pelo próprio cultivo, né, adubação, e nesse caso aí, quando necessário, trazer de fora para a primeira vez. Então, o que a gente traz até dentro desse modelo? Inicialmente fazendo o canteiro, como se a gente fosse produzir hortaliças somente, e naquele canteiro a gente vai começar com as hortaliças, que vão ser as primeiras a produzir a curto prazo, e que vai garantir, primeiramente, o pagamento, né, desse investimento inicial. Então, a produção, o preparo da terra, a correção desse solo, a adequação dele, a cobertura do solo e o plantio, ele vai acontecer nessa fase de maneira unificada. Então nós vamos, na primeira fase já, quando vai iniciar o plantio, nós vamos começar com o quê? Plantando sementes de ervas de maneira geral, e aí eu queria simplificar a coisa dizendo, fazer um canteiro de hortaliças. Então a gente faz um canteiro de hortaliças com espaçamento que a gente consiga manejar, e inicialmente a gente pode usar o quê? Usar toda a matéria orgânica que a gente tem no local, na própria propriedade da pessoa, para cobertura de solo. Então a grande essência dos sistemas agroflorestais, e que tem muito efeito disso, principalmente voltado em nossa região semiárida, é a cobertura do solo. Então, muito importante é preservar aquela água que tem no solo. Nós temos aqui poucos meses de chuva, mas a gente tem grandes chuvas nesses poucos meses. A quantidade de milímetros que é despejada nesses poucos meses é suficiente talvez, mas a maneira de manejar o solo, a falta de cobertura, a quantidade de evaporação se torna tão grande que às vezes a gente não consegue ter um resultado esperado. Então, esse é um dos principais gargalos que eu acho para a gente conseguir ter uma boa produção no semiárido através dos sistemas agroflorestais, é apostar primeiramente na cobertura de solo, que às vezes não é tão levado em conta, não é tão levado em importância quanto, por exemplo, o preparo do solo. Então, a gente aerou, preparou todo o solo e faz esse plantio junto. Então, a gente vai plantar no mesmo local, com os espaçamentos devidos e com a seleção das espécies. Então, plantando ervas, arbustos e árvores, para manter a longo prazo o extrato florestal que a gente pretende. Então, nesse mesmo local, plantando esses 3 tipos de extrato, a gente começa com o canteiro de hortas. Esse primeiro canteiro, ele vai garantir, por exemplo, os primeiros custos, né, com a venda de abóbora, melancia, da mandioca, do feijão, do milho. Isso tudo vai garantir, basicamente, que você tenha o retorno, a sustentabilidade daquele primeiro custo inicial que você teve ali ao fazer o plantio. A médio prazo, o que nós podemos levar em configuração a respeito desse plantio agroflorestal? Esperar daquilo que foi plantado, as fruteiras, de maneira geral, é uma boa configuração a médio prazo. Como, por exemplo, os citros, de maneira geral, goiabeiras, abacateiros, mangueiras. Então, são todas espécies que têm boa configuração de crescimento a médio prazo, que vai garantir, em primeira instância, já a segurança alimentar da família, e segundo, ela vai poder vender isso que está ali em excedente. Então, a médio prazo, esses arbustos de maneira geral, porque hoje a gente consegue, são árvores, né, mangueiras, mas a gente consegue podar e configurar. E o terceiro extrato, que a gente pretende florestal, seria árvores de grande porte, que tem potencial para uso de madeira. E nesse ponto é muito importante a gente também não ter preconceito com espécies que são espécies exóticas. De maneira geral, nós também podemos dizer que somos exóticos, né? O planeta é um só. Então, a gente tem que buscar espécies que propiciem um crescimento rápido. Obviamente, de preferência, plantas nativas. Não encontrando, dá para a gente inserir sim plantas que são exóticas para conciliar ali com aquelas nativas. Então, as plantas de crescimento rápido e que dão um porte elevado vão ajudar no processo de sombreamento
e que isso vai também depois, futuramente, trazer a possibilidade de poda e o crescimento de matéria orgânica. Então, vamos pensar em uma configuração. À medida que a gente tem um maior enraizamento no solo e essa profundidade de exploração dos recursos do solo, então vamos pensar em plantas que têm grande profundidade de raiz, como desde um pau-ferro, um eucalipto ou outras plantas que têm esse potencial de madeira. Você vai estar explorando um perfil de solo que naturalmente não é explorado na monocultura. Então, ou se a monocultura de somente árvores, o perfil superficial do solo, da camada de 10, 20 até 50 centímetros de solo, depois também não é explorado. Então a gente consegue explorar e aproveitar toda essa água que fica disponível no solo. Então essa estratificação, pensando tanto do ponto de vista do nível do solo para baixo, quanto do nível do solo para cima, é importantíssimo. E isso tudo irá fornecer uma grande quantidade de matéria orgânica, e essa matéria orgânica vai ser o papel-chave do sistema agroflorestal para fazer toda a cobertura de solo. Então, em maneira didática, querendo dizer isso melhor, é cobrir o solo o máximo que a gente puder para que os processos naturais possam acontecer. Então, por muitas vezes a gente vê em sistemas de monocultivo, mesmo uma tentativa importante da gente, do ponto de vista natural, vamos usar defensivos naturais, isso são ferramentas válidas, mas ainda são paliativos. O objetivo é que a gente possa usar as espécies animais e vegetais como bioindicadoras. Por que esse tipo de planta está crescendo aqui? Tem plantas que indicam a acidez do solo, que indicam uma série de coisas, então a gente pode estar fazendo isso. Então, e quando o solo está coberto, a gente abandona de vez, principalmente aquela questão da capina, da enxada. Então o agricultor ele não vai ficar ali preso a isso, ele vai ficar cultivando e manejando, onde as principais ferramentas dessa configuração agroflorestal é a poda, então a poda das plantas. Voltando a este contexto que nós estamos, o contexto semiárido, que é uma região única no mundo todo, né? Esse semiárido brasileiro, apesar da existência de vários semiáridos na região do mundo inteiro, mas o semiárido brasileiro, a caatinga brasileira, é um dos semiáridos mais ricos e mais abundantes que existem no mundo. Então esse bioma que é único também, que é o bioma caatinga, ele nos dá essa possibilidade de riqueza muito grande. Mas a convivência com o semiárido nos exige um manejo diferente de outras regiões. E é importante a gente olhar com esse olhar, de ter o cuidado com o solo, de preparar a terra antes e de ter todo esse cuidado na cobertura de solo para que a gente possa aproveitar da primeira chuva até o final do período chuvoso. De maneira que o solo seja bem preparado em curva de nível, em cobertura. Porque quando chover a gente conseguir reter a maior quantidade de água possível. Então, essas são pequenas estratégias que a gente pode desenvolver dentro da configuração agroflorestal. Essa seria uma conversa para muito tempo que a gente poderia ter, uma conversa talvez posteriori, a gente dizer de quais espécies a gente pode utilizar, como hoje já é utilizada, né? Como a moringa, a palma forrageira, o capim-búfalo. Então nós temos uma série de plantas nativas que a gente pode utilizar também com grande potencial, plantas que não são necessariamente nativas, mas têm uma grande qualidade de produção no semiárido. Então essas estratégias todas vêm para dizer que é possível sim a gente produzir um alimento de qualidade no semiárido, é possível a gente ter qualidade de vida vivendo nesse semiárido aqui. E é essa a grande mensagem, o processo de construção de sistemas agroflorestais, junto com o processo de agroecologia, ele vem a fortalecer principalmente a qualidade de vida do agricultor, das pessoas que vivem nessa terra. Então, eu acho que foi um pouco desse bate-papo, dessa mensagem que eu queria deixar para vocês, meus amigos e amigas. Então vamos lá, um grande abraço a todos, fiquem com Deus, até mais. Até a Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva. Projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia. Executado pela CA, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.